pastor Saulo poder estar dando um estudo, né, para nós. Vai ser um estudo bem abençoado para a sua vida. Vamos já chamar o pastor Saulo aqui em nome de Jesus. Amém. Não, é mais a introdução hoje. Boa noite, igreja. Quero saudar a todos com a maravilhosa graça e paz de Jesus. Amém? Esse último hino que nós cantamos, a última estrofe, né, que diz: Cristo é a nossa vida. É maravilhoso. E tem tudo a ver com o estudo de hoje, né? Quando ele declara aquela verdade, dizendo: Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor. E depois ele fala: pois morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Isso é maravilhoso. É maravilhoso demais. Amém. Deus abençoe, minha irmã. Eu falei até pro irmão Emerson, hoje não precisa tanta pressa, hoje é mais, né? Mas, amém, é bênção, é bom. Hoje nós daremos início. Pessoal, você já distribuiu as apostilas? Não? Tem alguém que possa distribuir essas apostilas? Não sei nem onde está. Eu acho que deve estar lá no fundo. Não? Ah, estão aqui? Aê! Eu vou pedir a colaboração do nosso irmão. Ele vai estar distribuindo aí. Amém. Pode? Pega umas para vocês. O tema, eu já quero agradecer primeiro a nossa irmã Silvânia, né, que elaborou aí para minha capa, me ajudou com os slides que nós vamos ver, né, tanto aqui quanto você aí na internet vai estar vendo, ou já está vendo, né? E muito obrigado, irmã Silvânia. Deus abençoe grandemente a sua vida, tá bom? O tema, então, nós estamos vendo aí, você está vendo no telão aqui, né? A soteriologia bíblica para o tempo da graça. Esse é o tema central, né, do nosso estudo durante 4 quinta-feiras, começando de hoje, né? E dentro desse tema, desse título, né, a soteriologia bíblica para o tempo da graça, hoje nós daremos início à primeira lição, né, que é também aí, ó, pode mudar para o próximo slide, que é a soteriologia bíblica para o tempo da graça, né? Então, é a introdução
a soteriologia para o tempo da graça, né? Então nós estamos dando aí o primeiro tema aí dessa noite, né? Na primeira quinta-feira. Então, introdução à soteriologia bíblica para o tempo da graça. O texto base será o mesmo em todas as lições, mas nós vamos lê-lo a cada lição, tá bom? Que é: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Opa, falhou ali. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Então, 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Oh, 2 Pedro, verdade, ainda bem que a irmã Silvana fez assim, ó. Eu falo 1 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Amém? A partir de agora, iniciaremos o estudo da soteriologia. Talvez você está falando assim, que palavrão é esse, né? Essa terminologia vem da língua grega, né? Essa terminologia, na verdade, ela não... Vai estar aparecendo aqui. Muda para mim para o próximo slide. Tá vendo aqui, ó? Aqui é a transliteração, ó. Então, aqui é o sigma, né? Eu não vou falar em português, tá bom? É o S. Aqui seria o W. Em algumas ocasiões ele é lido como o som de V, no grego. Em outras como o som de O, fechado. O, né? Então, no caso aqui ele está como O. O T, aqui seria um H. A representação do nosso H. Porém, no hebraico ele tem som de I ou de E. Certo? Então aqui ele está no som de E. Então, soté, o acentinho, né? O P aqui, ó, parece o nosso P, mas é o R no grego. Soteri, O, aqui é igual ao nosso O. E esse aqui é igual a esse. No grego, sempre que você precisa falar uma palavra com o final S, nunca vai aparecer esse S ou sigma maiúsculo, né? Vai sempre ser esse aqui, ele é chamado de S forma final. Tá bom? Então sempre no final da palavra se utiliza esse S, essa forma de S, certo? Mas é o mesmo S igual a esse. Então, o que está escrito aqui? Isso é uma transliteração. Sotérios. A tradução dessa palavra, salvação. Certo? Logia, então aqui, esse garfinho aqui, ó, é o L. Eu acho que eu estou matando o Joe ali, não estou não? Você me avisa aí. Então, deixa eu fazer de longe aqui. Esse garfinho aqui é o L, o O, né? Esse outro garfinho é o G. O I, que nós vimos aqui. O nosso A, é o alfa. O A. E esse Vzinho representa a letra N. Então, logian. Transliteração. Dependendo, é a palavra logos, que é verbo, palavra. E logian significa estudo, estudar. Então, soteriologia é o estudo da salvação. Certo? Logo, essa terminologia de origem grega significa, então, o estudo da salvação. Este é um campo um tanto quanto delicado. Haja vista existir mais de 1000 anos aí de história, né? E dentro dessa história foram desenvolvidos diferentes entendimentos sobre este tema, né? O estudo da salvação. E por anos temos visto aí a guerra entre pelagianos, calvinistas, arminianos. E é preciso também entender que cada uma desta visão se desenvolveu a partir do que cada um tinha em mãos. O que era muito pouco na época. Mas hoje,
deixa eu só dar uma ênfase aqui no que eu falei, antes de eu continuar. Eu, pastor Saulo, não acredito que Calvino, vamos começar do primeiro, lá do início. Eu não acredito que Pelágio, que era o nome de um monge, criou uma doutrina na época com a intenção de enganar ninguém. Também não acredito que Agostinho de Hipona, da onde originou o calvinismo, e nem mesmo João Calvino sintetizaram essa doutrina com o intuito de simplesmente enganar as pessoas. Muito menos Armínio rebateu Calvino, assim como Agostinho rebateu Pelágio, né? Com o mesmo intuito de enganar. Nós temos que entender que no passado, foi através de toda essa história do surgimento de Pelágio, aí surge Agostinho, aí vem Calvino e ajuda Agostinho, né, junto com Lutero. Lutero veio antes, né, bem antes. Aí depois vem Jacó Armínio, né, tal. A partir de tudo isso pronto, aí como a maioria na época era os calvinistas, eles dominavam. Eles se tornaram a grande maioria. E eles começaram com o negócio de imprensa para imprimir livros. E aí, foi graças a tudo isso que hoje nós temos tudo isso junto. Antes, uma igreja tinha um pedaço do texto de Paulo, outro tinha um pedaço do texto de Tiago. Então, o que cada um tinha na mão era muito ínfimo. Aí, por exemplo, o cara que tinha o texto de Pedro e de Tiago, facilmente ele seria um pelagiano ou um arminianista. Certo? E o que tinha alguns, por exemplo, o livro de Romanos, de Paulo, porque como Pedro dizia, ele fala coisas difíceis de entender, né? Facilmente seria um calvinista. Entende? Por quê? Ele não tinha todo o conjunto para analisar e ver que uma coisa completava a outra. Entende? Então, era muito pouco na época. Mas hoje, além de nós termos, por exemplo, alguém tem uma biblinha simples aí, aquela tipo, às vezes só o Novo Testamento ou o Novo Testamento, mas simples, aquela biblinha. Tem alguém, eu vi uma aí que é com um leão na capa. Isso, daqui. Dá essa Bíblia aqui. Ó. Nós temos essa Bíblia aqui, ó. Uma Bíblia simples, não tem quase nada dentro, só mesmo a Bíblia. Hoje nós temos uma Bíblia cheia de estudos dentro, ó, rodapé. Aí, por exemplo, eu tenho também uma Thompson, que tem arqueologia, tem isso, tem aquilo outro. Hoje eu possuo na minha casa uma Bíblia com o Novo Testamento e o Antigo Testamento nas línguas originais. Antigo no hebraico, Novo no grego. Possuo dicionários. Possuo um celular que tem acesso à internet e eu posso fazer pesquisas sobre pesquisas. Eles não tinham isso. Por isso, hoje, com todo o material e ferramenta tecnológica que temos ao alcance das nossas mãos, não é concebível que nos conformemos em simplesmente abraçar visões que em muitos pontos contrariam a palavra de Deus. É de alguém essa Bíblia? Então, deixa eu devolver ao dono. Deus abençoe, meu irmão. A nossa ovelhinha.
cristãos, de fato, não podemos ter Calvino, Armínio ou Pelágio como regra de fé. Mas única e exclusivamente a palavra de Deus. E precisamos entender, eu acho que está falhando, tá? O microfone? Parece que eu senti ele. Se eles falarem, me dão um toque, eu troco. Precisamos entender também que Deus, no decorrer da história, usou diferentes modos para salvar o homem. E na graça não é diferente. Vamos conhecer de maneira resumida cada uma das visões acima citadas, para que nos próximos estudos possamos ver o que de fato a Bíblia tem a nos revelar sobre este assunto. Então vamos começar, né? A soteriologia é um campo também da... me corrige se eu estiver errado, pastor. É teologia sistemática? Isso, né? Da teologia sistemática. Né? Quando você entra no seminário de teologia, você vai... Uma das matérias é soteriologia, né? Que é o estudo da salvação. Tem pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo. Né? Tem angelologia, o estudo do anjo. Amartologia, que é o estudo sobre pecado. Antropologia, hoje já tem até antropologia, que é o estudo sobre o homem. E assim por diante. Tem um monte de logia aí, né? Que é os estudos. E nós precisamos compreender, eu acho que está... Ah, não, está distanciando aqui só. Compreender esse tema, porque nós vamos ver que algumas visões, por exemplo, tornam Deus, apesar de chamarem isso de soberania, tornam Deus em um tirano. Tiram a soberania de Deus e colocam uma tirania sobre Deus. E nós precisamos estar atentos para não fazermos isso. E outros tornam Deus em um ser de barganha. Faça boa obra e depois no final vai ver. Né? Terrível. Então vamos lá. A primeira visão aí que surgiu, assim, não é que ele surgiu primeiro. Quando Agostinho de Hipona se converteu, né? Então ele começou a difundir o seu entendimento. Ele foi o primeiro a pregar a predestinação, a eleição. Ele dizia que ele era um perdido, devasso, que ele era, como que é o termo que ele usa? Tem até uma cerveja com o nome, me falhou o nome. Da vida, que é de boate. Boêmio, isso! Me fugiu o nome da cerveja, que é Boêmia, né? Isso. E ele era da boemia, das noitadas. A mãe dele, que era evangélica, que orava por ele, e ele era devasso. Gostava de noitada, prostituição, tal. E um dia ele fez uma viagem para casa de um amigo que era pastor, e lá a palavra de Deus o quebrou. Então ele passou a entender que ele era um predestinado, um eleito para a salvação. Só que foi bem na época em que estava muito firme, havia se iniciado e já tinha ganhado força o sistema monástico. Nem monástico que fala, de monastério, monges, certo? Surgiu muito negócio de mosteiro, é a palavra certa, mosteiro. E sabe aquelas pessoas que querem ser cristão de fachada? Chama-se monge. Que quer ser
o perfeito de fachada. Sabe, mas por quê? Porque é muito fácil você se isolar do mundo, ficar sentadinho ali no... assim é fácil ser crente. Não tem ninguém para incomodar, ninguém para pisar no seu cravo e ser... né? Se isola. Como é fácil ser crente assim? Assim, por exemplo, nos mosteiros podia até ter milhões de pessoas lá dentro, mas tinha uma regra, ninguém podia falar com ninguém. Quem vai incomodar quem? E isso começou a incomodar, principalmente porque essa doutrina, que hoje é mais conhecida como calvinismo, ela dizia que quem Deus escolheu já foi antes da fundação do mundo e está decidido quem é salvo e quem é condenado. Então, no mosteiro tinha, e hoje é muito usado isso, isso não era da Igreja Católica, mas hoje é adotado no meio da Igreja Católica, certo? O autoflagelo. Então, ele estava lá sozinho, começava a pensar besteira, então o que ele fazia? Começava a se autoflagelar, se autobater. Um chicote, né? Então, eles se autoflagelavam. E aí, Pelágio falou, então, peraí, então eu estou me autoflagelando à toa? O que está acontecendo com isso? Porque o entendimento dele é o que vai falar aqui, né? O pelagianismo vem do nome desse monge chamado Pelágio da Bretanha. Era uma cidade chamada Bretanha, né? E então ele veio e começou a contestar. E aí ele começou a difundir o que ele achava que era verdadeiro. A verdadeira doutrina que era que o homem era salvo pelas obras, por aquilo que ele fazia. Então, se pregava muito a obra ecumênica nessa visão. Hoje acho que vai ser meio chato. Na próxima quinta o negócio vai ficar bom. Tá bom? Eu prometo que aí nós vamos entrar em cada uma dessas visões. Aí o negócio vai ficar bom. Porque hoje nós precisamos só conhecer essas visões, né? E então, tá sumindo. Sumiu, não sumiu? Será que eu estou ficando surdo? Eu acho que tá. Então deve ser. Então ele diz assim, ó. A caridade ecumênica, né? Então eles enfatizavam. Uma das coisas que eles ensinavam, e que você vai ver muito isso também no catolicismo, embora o catolicismo hoje não seja bem pelagiano, mas ele virou uma mistura de pelagianismo com arminianismo, e é o que eles costumavam chamar de semi-pelagianismo ou semi-arminianismo, né? Que ninguém pode ter certeza da salvação. Só Deus sabe. Quer dizer, acaba caindo no calvinismo. É Deus quem sabe. Só que a diferença do calvinismo, eles sabiam definir quem eram os eleitos. Como eu não sei, né? Só que olha outra coisa que eles ensinavam. Que se você vivesse em boas obras, então havia uma grande chance de você ser salvo. Certo? Então esse era o pelagianismo. Uma visão enfatizada nas obras, na caridade, né? Em práticas de boas obras, autoflagelos, né? Isso era o pelagianismo. E aí surge o calvinismo, né? Que é o segundo ponto aí.
Pode passar aí o segundo ponto. O calvinismo. Então, o calvinismo, na verdade, como eu já disse aqui, ele surgiu das ideias de Agostinho de Hipona. Mas Calvino, após, acho que a morte de Agostinho de Hipona é o famoso Santo Agostinho. Certo? Calvino, ele conseguiu sistematizar aquilo que Agostinho não havia conseguido. Ele tornou uma maneira mais fácil de compreender. Ele sintetizou, sistematizou, né? Porém, ele não publicou nada assim. Por exemplo, 5 pontos. Não foi ele quem publicou. Foi publicado após a morte dele, né? E então ele tá falhando, né? Ah, eu sabia, meus ouvidos estão. Pelos moradores, mesmo eles sendo maus. Então fica meio estranha essa doutrina, né? Mas então ele vai dizer que o homem é depravado, ele é morto, e morto não tem ação. Aqui é eleição incondicional, ou seja, Deus escolheu um número limitado para salvar, e os demais ele escolheu para condenação, certo? E incondicional porque, como o homem não pode realizar nenhum ato bom, Deus não poderia esperar nada de bom do homem, certo? Então Deus não
condicionou a salvação a nada, simplesmente foi pela soberania e vontade dele. Olha, eu quero você, eu quero você, eu quero você, eu quero você, você eu não quero, você eu não quero, você eu não quero. Simples assim. E eles chamam isso de soberania, né? Expiação limitada. O calvinismo vai dizer que Cristo morreu só para os eleitos. Certo? Tem um pastor aí, não vou falar nome, que eu acho que é antiético, que ele difunde muito, que ele é calvinista, lógico, que João 3,16 é o mundo dos eleitos. Que Deus amou o mundo, mas esse mundo não é todos. E aí ele vai fazer uma brincadeira, uma analogia da seguinte forma: se mundo significa cada indivíduo, a Bíblia diz também que o mundo jaz no maligno. E aí, vocês estão no maligno? Não. Então, vamos interpretar isso direito. Quando a Bíblia diz o mundo jaz no maligno, ele está falando assim, que aqueles que não estão em Cristo, que não conheceram a verdade, não se renderam à verdade, que não vieram para a luz, continuam no mundo. Mas nós também estamos no mundo. Isso é um termo, é uma metáfora, é alegórico, é no sentido espiritual. No mundo, ou seja, no sistema mundano corrompido, está o maligno. É isso que o texto quer dizer. E quando ele diz, porque Deus amou o mundo, ele está dizendo, porque Deus amou todos os seres humanos de tal maneira que deu seu único filho. Deus morreu por todos. Jesus, Deus na pessoa de Jesus, morreu por todos. Mas a salvação, ela só tem efeito naquele que crê. Por isso que ele completa. Enviou seu filho para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eles vão dizer que morreu por um número limitado. Graça irresistível e perseverança do santo. Eu não sei por que eles chamam de perseverança dos santos. Porque aqui vai dar a ideia mais de arminianismo. Certo? Porque aqui é os santos que tem que perseverar. Só que a ideia aqui que eles querem trazer é o seguinte. Hoje o calvinismo moderno vai substituir essa palavra, perseverança dos santos, por... não quer? Ele usou o termo, agora me falha a mente, mas é tipo assim, Deus guarda os santos. É mais ou menos assim. Em outras palavras, é isso que significa. Deus guardando os santos. Ou seja, de modo nenhum, eles vão perder a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre, o homem nunca mais vai sair dessa condição. Então, ou seja, lembrei, segurança dos santos. Hoje eles falam segurança dos santos. Graça irresistível. Quem tem... Abre sua Bíblia em Efésios 1 aí. Verso 1. Não está no slide, não precisa se preocupar. É uma coisa doida que veio agora aqui. Nós vamos usar. Está fora do script. Quem achou, leia para mim bem forte, bem alto. Verso 1 do capítulo 2 de Efésios. Capítulo 2 de Efésios, verso 1. Efésios, capítulo 2, verso 1. Isso. Isso. Não é vós, é vos.
Esse Dudu. Então, aí está assim, ó. E vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. No calvinismo, eles vão usar esse texto para falar assim, ó. A doutrina da regeneração, que faz parte do calvinismo. O homem é morto espiritualmente, ele não pode tomar nenhuma decisão. Então, o que Deus faz? Primeiro, ele regenera o homem, ele ressuscita. Traz à tona. Aí ele impõe-lhe a fé. Certo? Não é o homem que quer a fé, é Deus impõe a fé. E aí ele crê. E aí ele não consegue resistir o chamado. E ele vem. De um jeito ou de outro, quem foi escolhido para a salvação vai vir. Quem fez a tradução de Efésios 1? Os calvinistas. Eles que faziam isso. Só que tem alguém que tem uma outra tradução diferente dessa que foi lida? Leia para mim. É o 2:1. Vocês estavam mortos, né? É linguagem de hoje, né? Não, é NVI. Isso, NVI. O correto é você riscar esse ele vos vivificou. E ele vos vivificou. Por quê? Não existe no original essa palavra. Ele começa, estando vós mortos nos vossos delitos. Lê assim que você vai ver que dá até mais sentido o restante do texto. Por que eles acrescentaram esse ele vos vivificou? A explicação é uma tradução explicativa do verso 5, só que aí foi tendencioso. Por quê? O verso 5 diz, leia aí o verso 5. E nos vivificou, como que está aí? Na tradução Almeida vai falar assim, e vos deu vida juntamente com Cristo. Ou seja, eu só sou regenerado a partir do momento que eu aceito Jesus, ou seja, eu estou em Cristo. Aí eu sou vivificado. Isso. Entendeu? Então, se ele falar assim, e vos vivificou juntamente com Cristo, estando vós mortos no vosso delito e pecado, estaria certo. Entende? Então, é por isso que eles vão dizer graça irresistível. Pode passar o próximo slide. Então, aí o arminianismo. O termo vem do jovem Jacó Armínio, né, que é uma transliteração do francês Jacob Hermanson. Né? Eu não sei como pronuncia, mas os irmãos têm aí na apostila. Lembrando, se os irmãos que estão nos assistindo pela internet quiserem a apostila, entre em contato com a igreja, que a gente dá um jeito de enviar, né, pastor? E voltando àquela história do sínodo de Dort, né, então, após a morte também aí tanto de Calvino como de Jacó Armínio, que a Holanda se tornou arminiana, então os demais não concordaram com aquilo e fizeram um sínodo, um concílio. E lá eles rejeitaram o arminianismo, porém, quem era arminiano continuou sendo arminiano. Quem era calvinista continuou sendo calvinista. Quem era pelagiano continuou sendo pelagiano. Só que, por exemplo, era tratado, o calvinismo tratava o arminianismo e o pelagianismo como heresia, como seita. Eles não faziam parte, certo? Então existia essa guerra por anos e anos e anos e anos. Armínio, então, ele sintetizou, ele
atestou, é até chamado de remonstrância, né? Os 5 pontos de Calvino, e ele também, aí foi sintetizado também, é o Concílio de Dort. Dort é uma cidade da Holanda. Passa para mim o próximo. Então aqui, ele defendia o oposto de Calvino, né? E de Agostinho. Sua crença pode ser sintetizada também em 5 pontos. Então, livre-arbítrio. Então, Arminio ele vai dizer que, embora o homem moralmente estava morto, que Arminio ele entendia da seguinte forma, essa questão do homem morto, né? Isaías 59, 1 e 2 vai dizer, eu confundo às vezes o texto, só lê para mim o verso 1 do Isaías 59. Vê se é ele que fala, não os olhos do Senhor. Isso, é esse mesmo. Então Isaías 59, 1 e 2 vai dizer, é que uma vez eu fui falar esse texto e eu citei uma outra referência numa live. Depois eu fiquei com uma vergonha. Que aí eu lembrei que a referência era 59, 1 e 2, e eu tinha dado outra referência. Eu falei, aí o irmão vai lá na live e confere, esse pastor é burro. Mas é brincadeira. Vamos lá. Então, diz assim, eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para que não possa ouvir. É isso. E aí o verso 2 diz, mas os vossos pecados fazem o quê? Divisão ou separação entre vós e vosso Deus. E aí que nós vamos entrar no contexto da palavra morte. Eu devia ter colocado aqui, eu nem lembrei, eu devia ter colocado isso. Vamos lá. Gênesis 1, 3, queda do homem. Não, acho que na questão do Jardim do Éden, é o 2, acho. Ele vai falar assim, de toda árvore do jardim comereis livremente. Eu estou dando trabalho para o câmera lá, né? Fico andando. Livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comereis, porque no dia que dela comer, certamente... Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando Eva comeu, ela caiu dura? Adão, quando comeu, ele caiu duro? Não está escrito certamente morrerá? Primeiro que o contexto ali, a tradução, porque tinha uma regra do hebraico, quando você repetia uma palavra, você estava querendo dar uma ênfase. Porém, não era isso que se queria. Então, no original está assim, mot, tamot, no hebraico. A palavra morte, 2 vezes. O que o texto diz é, o dia que dela comeres, morrendo, morrerás. Tem até uma canção aí do mundo aí que diz assim, nem bem nascemos e começamos a morrer. Morrendo, morrerás. Ou com morte, morrerás. Né? A palavra morte significa separação. E ela tem 3 sentidos aí. O espiritual, que é o que nós lemos em Isaías 59, 2, fazem separação. Então o homem está morto, ele está espiritualmente separado de Deus. O que diz Romanos 3, 23? Estão destituídos, né? Ou separados, longe da glória de Deus. Porque todos pecaram e separados estão de Deus. Separação. No sentido físico, você tem Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra, como era. E o espírito, a Deus que o deu. Separação do corpo, alma e espírito. Esse é o sentido da palavra morte. E a terceira também é espiritual. Só que a terceira, quem não abortar essa morte espiritual agora, vai herdar a morte espiritual final. Está lá em Apocalipse. Acho que é 21.
21:8 e o 19:20, se eu não me engano. Deixa eu ver o 19 aqui. Apocalipse 19, o verso de número 20. Diz assim: mas a besta foi aprisionada. Não é o 20, é o capítulo 20. E o verso de número 14. E então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é o quê? A segunda morte, ou seja, separação eterna de Deus. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse também foi lançado para dentro do lago de fogo. O que é o lago de fogo? A segunda morte. Vê o 21:8 aí. Olha o que diz aí o 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aqueles que não creram, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Hoje você tem chance de abortar essa morte. Então o homem, ele está separado de Deus. Então, e o homem, ele tem livre-arbítrio. Em que sentido? Embora ele seja pecador, moralmente separado de Deus, ele não foi tolhido, ou seja, não foi tirado a sua liberdade. Quer ver? Embora o calvinismo vai dizer que não exista livre-arbítrio, o calvinismo ensina que o homem não tem livre-arbítrio, não existe livre-arbítrio. Porque Deus determina tudo. Tudo que você faz está programado por Deus. Então você é como se você fosse um fantoche. Entende? Moisés vai chegar no povo, Josué também vai fazer a mesma coisa, vai falar assim: escolhei agora quem serviço. Os deuses dos vossos pais ou o Deus de Israel? Como chama isso? Liberdade de escolha. Se não há liberdade de escolha, por que Moisés ia colocar? Deve. Também, essa igreja aí, ela está misturada com o arminianismo e o pelagianismo, porque ela tem um pouquinho disso aí mesmo. E ela está numa configuração que não dá nem para saber qual é, porque tipo assim, por exemplo, alguns deles dizem que eles fazem o tempo tudo igualzinho, porque para Deus não confundir quando vier buscar. Então, o meu me selou com o Espírito Santo. E esse é o selo que me garante. Quando ele vier, quem tem o Espírito Santo? Você tem? Você tem? Então você sobe. Aí eu pergunto, e se não for dia de culto? Vai ficar tudo? Entendeu? Então é meio esquisito, mas tudo bem. O segundo ponto, a eleição é condicional. Condicional ao quê? A fé. Se você crê, você passa a ser um eleito. Só que o arminianismo vai ensinar a eleição presciente. Ou seja, Deus, na sua presciência, sabia quem ia crer e elegeu. É meio esquisito isso. Mas é assim que eles dizem. Depois nós vamos conhecer de fato o que a Bíblia diz sobre tudo isso. Por isso eu aconselho você, tá chato, pode estar chato hoje, mas na aula que vem vocês vão passar a gostar. Armínio vai dizer que a graça não é irresistível, ela é resistível. E aí ele vai citar vários textos de pessoas que, por exemplo, Judas, que veio e depois existiu e saiu. Então ele vai citar
várias coisas aí. A expiação é ilimitada. Cristo morreu por todos, não só pelos eleitos. Só que como o arminianismo vai explicar, que a expiação de Cristo só vai surtir efeito na vida daquele que crê no sacrifício. Se eu não crer, não tem efeito nenhum. Certo? E ele vai dizer que pode se cair da graça. Né? Ele está apoiado ali no texto de Gálatas, né, que Paulo vai falar assim, acho que é capítulo 4, ele vai falar assim, ó, se vos deixar circuncidar, da graça caíste. E Cristo de nada vos aproveita. Né? Então pode se cair da graça. Hoje, o arminianismo moderno substituiu isso aqui, pode se cair da graça por, dependendo do pecado, você perde o direito da salvação. Eu não concordo com isso. E não vejo na Bíblia isso. Mas vocês vão entender na lição, é tremendo o que nós vamos aprender aqui. Então tá aí. Ó, deu até tempo. Conclusão aqui. Hoje passeamos na história da soteriologia. Das soteriologias conhecidas. No próximo estudo, vamos lançar as bases de cada uma dessas visões. Até que possamos chegar ao entendimento da soteriologia bíblica. Então, não perca as próximas lições. Será muito bom crescermos juntos. Até lá. Amém? Está bem explicadinho aí, eu não entrei muito detalhe aqui, mas se vocês quiserem ler a apostila, pode ir lendo, tá bom? Se vocês quiserem fazer perguntas, pode fazer, não, é um culto de estudo, não é um culto normal, que onde só o pastor prega, vocês participam, pode participar. Se vocês tiverem alguma informação que eu não tenho, tragam, tá bom? Foi meio assim. Para quem não tem muita afinidade com isso, talvez pode ter achado um pouco chato, monótono, porque a introdução ela é mais para conhecer cada visão. Por exemplo, quem conhecia aqui todas as visões que nós falamos hoje? Tá vendo? Aí eu começo a entrar falando porque o que é calvinismo? É o grupo dos careca? Será que é o grupo do irmão Reinaldo com o Patrick? Brincadeira. Então, aí o Armínio, o que é esse negócio de amendoim? Entendeu? Pelágio é jogo de futebol? Então, muita gente não tem noção do que é. Então, hoje você pode dizer que conhece todas as visões, sim ou não? Essas são as principais. Lógico que tiveram outras visões que eram seitas heréticas e essas nem progrediram. Então não vale nem a pena lembrar. Começaram e logo morreram. Mas na história mesmo, o que prevaleceu foram essas três visões. Certo? Então hoje nós só conhecemos elas. Então hoje, na próxima aula, vocês vão vir já sabendo que existiram essas visões e o que mais ou menos cada uma delas criam. E aí nós vamos começar a lançar os textos. No que eles apoiam? No que Armínio apoia cada um dos 5 pontos? No que Calvino apoia cada um dos 5 pontos? E o que de fato a Bíblia diz sobre isso? Certo? A última lição vai tratar da verdadeira soteriologia bíblica. Do que a Bíblia está falando ali. Embora, eu já vou adiantar isso, todas essas visões contêm verdades da verdadeira soteriologia. Isso é inegável.
contém verdades. Porém, a maneira como foi direcionada é que distorceu, é que errou. Entende? Porque eles não... É lógico, também vamos levar lá para trás. Com o que eles tinham a mão, nós não podemos nem condená-los. Hoje sim, hoje um cristão fala, não, eu sou calvinista. Eu, graças a Deus, sou um cristão e eu só tenho a Bíblia como única e exclusiva regra de fé. Entende? Então nós vamos pegar as verdades dessa visão, de cada uma dessas visões, e vamos colocar no centro, no eixo certo. E aí vai ficar fácil de entender, tá bom? Senhor, obrigado pela tua palavra, por esse estudo. Hoje nós só passeamos um pouquinho na história, conhecemos as visões que hoje estão aí, entendemos como elas surgiram, por que surgiram, e na próxima aula nós vamos nos aprofundar nessas visões e entender o que a tua palavra diz, Pai. Eu peço que o Senhor, ó Deus, anime esses irmãos, para que na próxima quinta venham em peso também. Venham aprender um pouco mais. Venham entender sobre esta graça tão maravilhosa, esse presente tão maravilhoso que o Senhor nos deu. A salvação, através do seu Filho amado Jesus Cristo. Porque se nós entendermos o seu amor, o modo como o Senhor nos amou, o porquê de o Senhor nos salvou, isso fará nascer em nós o desejo de continuar expandindo o teu reino até a sua vinda. Nos ajuda, Pai, a compreender, a entender a tua palavra, para que a igreja de hoje venha ser centrada na tua palavra somente. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém? Irmão Emerson, pastor? Eu prometo que a próxima aula vai ser top. Vocês estão com a apostila aí, vocês vão ler, vocês já vão entender. Tá bom?